Os Simpsons estão no ar desde o final da década de 80. Está até hoje aí na televisão, o que é um feito incrível. O desenho caiu nas graças da galera, apresentou ótimos personagens, vários bordões e até conseguiu virar um desenho profético. Mas há coisas sobre os Simpsons que você não sabe, ou pelo menos nunca imaginou. Então vamos ver que 10 coisas são essas. Fala galera, tudo tranquilo? Carlos chegando. Quem diria há alguns anos atrás que os Simpsons chegariam tão longe, com mais de 32 temporadas e mais de 700 episódios. E recentemente ela acabou sendo renovada para mais 2 temporadas. E lógico que a gente sabe que existem aqueles fãs fervorosos, que sabem tudo sobre o desenho, que nunca o abandonaram, mas a gente sabe que esse número deve ser muito pequeno, pois muitas pessoas já devem ter abandonado o desenho há muito tempo, pois a qualidade caiu. Isso é inegável. E também 33 anos é muito tempo para lembrar de tudo, de todas as coisas. Então, bora ver 10 coisas sobre os Simpsons que você não sabia, ou pelo menos eu acho que você não sabe. Mas antes de falar sobre isso, galera, peço para você deixar o like nesse vídeo, pois você fazendo isso ajuda o canal a ser indicado no YouTube. Então, conto com seu like, hein? Valeu mesmo! Falando sobre o Smithers, na primeira aparição do personagem, ele era da cor preta, mas a intenção sempre foi de que ele fosse amarelo, e isso desde o início. E de acordo com o escritor, diretor e animador David Silverman, o que aconteceu foi apenas um erro no episódio. Então, todos aqueles que acharam que o Smithers era para ter sido negro desde o início, isso não é verdade. Tanto que já no episódio seguinte, ele ficou amarelo. E também, o pessoal lá de equipe do desenho achou que pelas características do personagem, não seria uma boa ideia ele ser negro. O criador dos Simpsons, Matt Groening, ele teve uma história em quadrinhos de sucesso, que se chamava Vida no Inferno. É baseado na vida de coelhos antropomórficos, ou seja, que se parecem com humanos. E essa revista teve uma grande influência nos primeiros designers de Os Simpsons. E a razão original para a Marge ter aquele cabelo tão alto era para esconder suas orelhas de coelho. É isso mesmo. E também a ideia original era para que a série acabasse revelando que a Marge era uma espécie de cruzamento entre os Simpsons e os personagens dessa revista, Vida no Inferno. Mas, felizmente, isso não prosperou. E quem jogava os Simpsons no fliperama podia ver as orelhas de coelho escondidas no cabelo da Marge. É isso mesmo. E o que não pode ficar escondido é a sua inscrição, galera. Se você ainda não fez isso, peço para você se inscrever no canal, pois falta pouquinho para chegar a 2.000 inscritos. Então conto com sua ajuda, hein? Às vezes, há coisas escondidas no desenho que a gente só acaba descobrindo anos depois. Como, por exemplo, com relação à personagem Meg. Tivemos o Homer, por exemplo, surpreso ao descobrir que a Meg era uma abreviação de Margaret. Mas uma coisa que ele com certeza sabia é que o nome do meio dela é Lenny. Isso mesmo, isso aconteceu num episódio de Flashback em que o Homer ajuda no nascimento de Todd Flanders. Então Ned e Moe Flanders decidem dar o nome de Todd Homer ao segundo filho, uma forma ali de homenagear o seu vizinho. Só que Homer fez o mesmo com a Meg, mas nesse caso homenageou o Lenny. Há casos em que o desenho se inspirou na vida real, e foi o caso do Pooch, que apareceu na 8ª temporada. Acontece que na pré-produção do episódio, a Fox procurou os responsáveis pelo desenho, e eles ali meio que sugeriram que eles criassem um novo personagem e que ele deveria viver com os Simpsons. Mas lógico que os escritores acabaram rejeitando a ideia, e foi exatamente essa situação que inspirou esse episódio. Mas, curiosamente,
tivemos nesse episódio também Roy como um novo membro da família. E mesmo que isso aconteceu de uma forma bem rápida, isso acabou sendo uma piada e o episódio serviu como um argumento perfeito contra essa ideia da Fox. Uma coisa que os personagens de Os Simpsons se destacam é por possuírem 4 dedos nas mãos. E o desenho até mesmo já fez piada com essa situação. Mas 2 personagens acabaram ganhando 5 dedos, como Deus, que apareceu, por exemplo, no episódio Homer, o Herege, e depois foi a vez de Jesus Cristo, que apareceu muito tempo depois no desenho. E lógico, isso aconteceu para diferenciá-los dos personagens mortais e também para manter o status de divindades. O filme dos Simpsons chegou finalmente em 2007 e com ele foi planejado várias estrelas para emprestarem sua voz. Tivemos, por exemplo, Albert Brooks, membros da banda Green Day e Tom Hanks, e vários outros foram planejados, mas não chegaram ao filme. E um desses casos foi do ator Edward Norton, mas aí acontece que os escritores não aprovaram, pois não combinou com o que eles queriam no desenho, ou seja, com o que eles queriam para um personagem específico. O personagem Sideshow Bob se tornou muito popular ao longo dos anos e é o maior vilão do desenho. A voz do personagem é feita pelo ator Kelsey Grammer, que fez a série Frasier, e ele conseguiu passar seriedade e também personalidade ao personagem. Só que originalmente ele não era a primeira escolha. Aí se a gente rebuscar lá na primeira temporada, foi escalado o ator James Earl Jones para fazer a voz. Lógico que isso não aconteceu, mas o ator ainda assim apareceu várias vezes no desenho e poderia ter mudado muito a personalidade de Sideshow Bob. Uma coisa que podemos dizer do Homer Simpson é que ele tem muita história para contar e também é fato que ele se machucou demais ao longo dos anos e passou muito tempo no hospital. Vamos lembrar que ele, por exemplo, já caiu de um desfiladeiro, botou um marca-passo, levou um martelo na cabeça, enfim, muitas coisas para um homem só. E como curiosidade para você saber, um grupo de pesquisadores calculou ali de forma aproximada o valor das contas de saúde do Homer e impressiona demais. Então, vamos aos números. Por exemplo, com danos cerebrais, ele gastou mais de $1,5 milhão de. Com paralisia, um pouco mais de $500 mil. Exposição à radiação, $150 mil. E somando tudo o que aconteceu com ele no desenho, são $143 milhões. É o quê? É isso mesmo, galera. É muito dinheiro. E a grande dúvida é, como o Homer conseguiu pagar por tudo isso? Imagina se fosse na vida real. Em 1995, a pergunta que os fãs se faziam era: quem matou o Sr. Burns? Um ótimo episódio. No fim, descobrimos que foi Meg Simpson. E ainda que houvesse um final alternativo, que nesse caso mostraria o Sr. Smithers como atirador, a primeira escolha era bastante diferente, bastante obscura, já que o escolhido nesse caso foi o Barney. Isso mesmo, por Moe ter fechado o bar, ele perdeu a razão de sair da cama, e os escritores acabaram vendo ele como um personagem a ser sacrificado. Lógico que depois surgiu, por exemplo, a ideia de ter sido Pat ou Selma, pois Burns poderia ter tido o caso com uma delas ou até com as duas, e aí uma ou as duas acabariam descobrindo sobre isso. E todas essas opções haviam um motivo certo para atirar no Sr. Burns, e talvez a ideia de ter sido a Meg foi a mais fácil e simples. No episódio 18 da temporada 6, o nome de Matt Groening, criador do desenho, foi simplesmente removido. O episódio mostra um festival de cinema na cidade e que tem como convidado um crítico de cinema chamado Jay Sherman. Ele chega a morar com os Simpsons e também ali tem alguns problemas com as irmãs da Marge. Esse crítico era o personagem principal de uma animação chamada O Crítico,
Então acabou aí rolando esse crossover entre os dois desenhos. Acontece que Matt, ele não tinha nenhuma ligação com essa animação, ao contrário de outras pessoas ligadas aos Simpsons. Ele não gostou que o desenho fosse tratado como meramente um anúncio. Ele tentou, inclusive, a impedir que o episódio fosse ao ar, mas acabou falhando e então decidiu rejeitá-lo e também remover seu nome do crédito. E aí, você já tinha ouvido falar de alguma dessas coisas? Você sabe tudo sobre os Simpsons? Acompanha o desenho até hoje? Deixa aí embaixo nos comentários que eu quero ver a sua opinião. E também não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e também ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Valeu, galera! A gente se vê no próximo vídeo.